Olá, como vão vocês? Começando aqui mais um HC Podcast. Hoje o tema é a Wikipedia. A Wikipedia é um projeto que iniciou próximo da virada aí do século, nos anos 2000. Começou a ter tração entre 2003 e 2004. Ela é importante para a Hook Captain no sentido de que o projeto da Wikipedia, a gente vai falar mais sobre isso, ele reúne algumas características próprias e que tem bastante a ver com coisas que a gente defende. Uma delas é a colaboratividade, projetos livres, informação livre, a gente acredita bastante nisso. Mais pontos, né? É um projeto democrático, de certa forma, colaborativo, mas não é uma democracia livre, né? Sempre é necessário, como é no caso da Wikipedia, ditadores benevolentes ali para cuidarem da comunidade de usuários, como também aconteceu com Linux, com Linus Torvalds, se é essa a pronúncia do nome dele. Então, são necessários alguns líderes que consigam manter o projeto na visão e na direção de que não, a visão e direção que são necessários. Um outro ponto é que a Wikipedia é um projeto imparcial. Eles se posicionam de forma que, nos artigos, por exemplo, eles não vão tentar colocar de determinada faceta, determinada posição política por causa da visão do projeto ou dos líderes. Não, eles sempre vão tentar se manter neutros, então tentar aproximar-se mais dos fatos ou de algum tipo de verdade, se é que ela realmente existe. E conectando, antes de começar a falar sobre a Wikipedia, conectando um pouco no nosso projeto, para ficar mais ilustrado para vocês como eu enxergo essa conexão, eu diria que a Hook gosta do modelo Wikipedia e que talvez um projeto, e hoje tornou-se uma empresa, que se conecta à Wikipedia e que tem mais a ver com o que a gente propõe aqui na Hook Captain, é o GitHub, em que as pessoas conseguem subir códigos, projetos de software e colaborarem nesses projetos. Eles não necessariamente precisam ser públicos, podem ser privados, diferentemente do que acontece na Wikipedia. Mas o GitHub tem mais a ver com projetos de software do que artigos de conhecimento, como acontece na Wikipedia. Mas o GitHub também tem algumas dessas características, como a colaboração, como ser gratuito em sua maior parte, em juntar comunidades que trabalhem em prol de fins comuns, de objetivos comuns, que é o que acontece na Wikipedia, e também nos projetos que são hospedados no GitHub. E diferente do GitHub, mas mais próximo do que a Wikipedia busca fazer, eu enxergo a Hook Captain, desde que alcançando os seus primeiros objetivos ali, mas como um possível repositório de processos de pensamento humano que todos possam usar. Então, um exemplo, já existem vários algoritmos que são consolidados, ou seja, você não precisa pensar sobre aquilo para resolver determinado problema, como algoritmos de busca e de ordenação. Então, já tem um cara que pensou sobre aquilo, está pronto, você consegue reutilizar aquilo. E fazendo analogia a esse tipo de algoritmo, que eu considero pensamento, então, se existe um processo bem definido, formalizado, que vai resolver um problema, e esse processo foi pensado por um humano, e depois vários humanos se deparam com aquele problema de novo e poderiam pensar em como resolver aquele problema. Mas ao invés disso, eles recorrem a algo já criado, ou seja, a um software já criado. Eu vejo isso como um pensamento, uma linha de raciocínio, um processo pensado, que foi armazenado de determinada forma. Então, usando linguagens de programação, que por sua vez são formais, ou seja, tem todo um formalismo por trás disso, mas que no fundo, na minha visão, conseguem encapsular um pensamento humano para resolver determinado problema, certo? Eu creio que a Hook Captain pode fazer isso de maneira mais baixo nível. Baixo nível e alto nível não são palavras muito boas para usar aqui, mas é como se ela pudesse ser capaz de ser um repositório de pensamentos mais simples do que um projeto GitHub, que tenta já armazenar todo um problema, toda a interface. Ele já é, no inglês é opinionated, né? Mas ele já tem opinião sobre como ele quer tratar aquele problema, ele tem opinião sobre como ele quer mostrar a interface para que os usuários consigam interagir com o solucionador dos problemas deles, que seria a interface UI, UX, né? Ele já tem tecnologias definidas, enfim, já a definição de projeto de software já contém em si várias decisões, várias opiniões que eu acho que na Hook Captain a gente poderia ou poderá não precisar utilizar nesse nível, porque nesse nível um GitHub já resolve muito bem, mas a gente pode criar esses pensamentos de forma muito mais simples, talvez organizá-los de forma muito inteligente para que as pessoas consigam achá-los, buscá-los e incluí-los em suas soluções mais complexas. Então,
É como se a gente criasse ali pequenos pensamentos, a gente, comunidade, e daí se conectando no Wikipedia. E as pessoas que fossem utilizar da plataforma, da solução, conseguissem ir conectando aqueles pensamentos, talvez criando delas e juntando tudo isso, fazer coisas novas que pudessem também ser compartilhadas com a comunidade. A Wikipedia faz bastante isso, né? Ele se propõe a ser a enciclopédia humana, eles têm várias línguas, a maior enciclopédia dentre as línguas que a Wikipedia abrange é a do inglês, e em formato de artigos eles organizam o conhecimento, buscam organizar o conhecimento humano. Então, sobre qualquer assunto ou sujeito relevante, seja uma pessoa, seja um conceito, seja missão científica, enfim, eles buscam esse formato de artigo organizar todo o conhecimento humano. E como são esses artigos, como funciona a Wikipedia, um resumão aí de como funciona essa plataforma. E a minha referência é o livro The Wikipedia Revolution, então a revolução da Wikipedia, que vou consultar aqui o autor. É o Andrew Lee, inclusive ele é um Wikipedian, que é como eles chamam os colaboradores ali da enciclopédia. Então, usando esse livro como referência, um pouco do que é a Wikipedia. Então, foi um projeto iniciado pelo Jimmy Wales no início dos anos 2000, como eu falei. Não era o projeto inicial, chamado Nupedia, não era a Wikipedia como a gente conhece hoje. Inclusive, era um projeto fechado, destinado para colaboração apenas de professores, cientistas, enfim, especialistas nos temas. Porém, com o início da internet, a internet começa a se popularizar ali no final dos anos 90. Um dos envolvidos no projeto cria o que hoje a gente conhece como spin-off. Então, um projeto com a mesma intenção, mas um projeto secundário, já nesse formato de wiki. O formato de wiki é de um outro criador, e esse cara já estava utilizando esse formato de wiki com outros fins. Mas, em resumo, o formato wiki, ele permite que qualquer usuário edite uma página daquele site. Então, no caso da Wikipedia, artigo, qualquer pessoa pode editar um artigo, inclusive sem estar logado. Então, um usuário anônimo também pode editar. Isso facilita, né, incentiva a colaboração. Se qualquer pessoa que entrar em contato com aquilo ali pode editar aquilo ali, isso é muito interessante porque incentiva que as pessoas se unam ao projeto, que não tem atrito nenhum para fazer essa colaboração, né? Claro, é um tipo de projeto que conta com a boa-fé dos usuários. O livro fala bastante sobre isso. E, no final das contas, são necessários alguns mecanismos de defesa, mas, em geral, a maioria absoluta dos usuários estão ali para ajudar o projeto a ter o fim desejado. Por quê? Daí, já adicionando um pouco da minha visão, é um fim que o próprio usuário vai se beneficiar e ele vai estar fazendo parte de algo muito maior que ele. Então, o esquema da Wiki é esse, qualquer um pode editar. Aos poucos eles foram criando essa estrutura hierárquica ali de editores, de administradores, super administradores, mas o projeto, tal como no projeto Linux, não tem um dono. Tem sim esses líderes, né? Como eu disse, os ditadores benevolentes, que suportam a comunidade e trabalham para que a comunidade siga na direção correta, mas eles não têm aquele papel de dizer sim ou não quando eles não estão de acordo com o que a comunidade pensa. Então é como se eles não entrassem em combate com a própria comunidade, porque se eles fizessem isso, quando eles fazem isso, a própria comunidade os rejeita. Então é um líder mesmo, diferente de um chefe da comunidade. Comunidades, em geral, não têm chefes, dado que os colaboradores da Wikipedia e das comunidades, em sua grande maioria, são voluntários. Então eles estão ali porque eles estão entregando ali algumas horas dos dias deles para fazer a coisa acontecer. Então, esse projeto spin-off começa a dar muito melhor que o projeto principal. Então, nesse modelo de colaboração voluntária, vão surgindo muito mais artigos do que no modelo de especialistas, e artigos sim com qualidade, né? Então, a Wikipedia mostra que existiam colaboradores dispostos a criar conteúdo ali para a Wiki de qualidade. Era uma época que tinha a Barça, a Britânica, enfim, Encarta, outras enciclopédias que vendiam o conteúdo, eram caríssimas, né? $1.000, o autor comenta sobre isso. E esse formato ali colaborativo passa a ter destaque cada vez maior. Então, nasce ali em 99, 2000, e lá para 2003, 2004 já está escalando bem, assim. Os pontos que eu queria destacar sobre a Wikipedia: primeiro, peer production. Então, produção em pares, ou seja, você trabalha junto com outras pessoas para a coisa acontecer. Não é um projeto em que esse artigo é meu. Não existe. Então você trabalha junto com outras pessoas e junto vocês vão construindo o objetivo ali daquela comunidade. Então, projetos cujo fim será alcançado pelo trabalho. Eu destaquei lá o Verein, não sei como que fala isso em alemão, mas o autor comenta que um ponto a destacar, né?
a Wikipedia teve várias ramificações em relação às línguas. Então, conforme foram nascendo as versões da Wikipedia em outras línguas, que são versões independentes, então não são traduções literais da Wikipedia em inglês, por exemplo, várias comunidades locais, então os caras que contribuíam às Wikipedias locais, se criaram. E daí, voltando ao que eu tinha citado, na comunidade alemã, notou-se que a cultura dos Wikipedians lá era muito mais voltada à qualidade, e que na Alemanha tem uma palavra para isso, meio que para trabalho em grupo, trabalho voluntário, enfim, uma palavra que resume meio que o espírito ali da Wikipedia, que é pequenos grupos trabalhando por um bem comum, meio que voluntariamente. Um destaque principal, talvez, pra gente aqui na Hook Captain, seja a principal coisa para se pensar, e que o autor destaca bastante: poder das pessoas versus a inteligência artificial ou a complexidade do software. Ele defende, e até comparando a Wikipedia, a Microsoft, que no início da Wikipedia tentou fazer uma versão da Encarta, software, enfim, tentaram via tecnologia suplantar ali o fenômeno da Wikipedia. E o autor defende que em muitos dos desafios que a Wikipedia teve durante sua história, não foi a tecnologia que solucionou o problema, mas sim a força e a mão de obra e o tempo e a dedicação dos Wikipedians ali, ou seja, da comunidade de voluntários que gostariam que aquilo acontecesse. E que a tecnologia, sim, estava presente, mas ela não precisava, muitas das vezes, ser super sofisticada ou super complexa. Ela estava lá para suportar, ou seja, dar apoio à comunidade. Um exemplo muito claro é nas traduções chinesas. Então, um problema que aconteceu durante o desenvolver da plataforma é que na China são muitos dialetos e línguas, enfim, e são duas as principais: o chinês tradicional e o chinês simplificado. O mandarim, enfim, mandarim tradicional e mandarim simplificado. Não estar utilizando os conceitos exatos, mas enfim, o simplificado foi uma decisão do governo para, pelo menos na escrita, conseguir resumir as várias diferenças dos vários dialetos para um vocabulário ali, um alfabeto, enfim, que fosse mais enxuto e que se referisse a vários dialetos de uma forma mais simples. Porém, conforme a Wiki chinesa foi se desenvolvendo, havia artigos escritos nesse mandarim simplificado, vou chamar aqui de chinês simplificado, e no outro, no chinês tradicional, chinês clássico, enfim, o mais antigo. E isso era ruim, né? Porque não tinha ali um padrão para a Wikipedia chinesa e muitas pessoas entendiam só um ou só o outro. E um membro da comunidade, um jovem chinês, ele desenvolveu um software, aparentemente em poucos dias, pelo que o autor descreve, que permitia que em um artigo, primeiro, houvesse um mapa, em um artigo não, mas para toda a linguagem da Wiki, a língua, houvesse um mapa entre as línguas. Então, um mapa, esse caractere ou essa palavra no chinês simplificado se refere àquela palavra no chinês tradicional, claro. Mas além disso, o software dele permitia que em determinado artigo, um usuário, e daí sim, qualquer usuário, por isso a força ali da comunidade, pudesse anotar e fazer uma alteração específica para aquele artigo, certo? Então, era o software, sim, trabalhando ali para tradução de uma língua para outra, mas não dependendo de inteligência artificial, de um poder computacional para entender todos os casos. Não, os próprios usuários poderiam fazer anotações ali que funcionariam da mesma forma esperada, né? Então, para que esse jovem chinês fizesse esse software foi simples também. Ele não necessita não é um projeto de software muito complexo, mas, pelo contrário, ele permite que as pessoas consigam inserir ali ou corrigir as traduções literais. Então, e essa resolução, o autor cita em vários momentos ali da jornada do projeto da Wikipedia que aconteceu dessa forma. E isso é muito interessante, muito importante a gente pensar aqui no nosso projeto, porque muitas vezes a gente precisa criar soluções tecnológicas, sim, porque senão não existiria a Wikipedia, seria lá a enciclopédia da Barça ou da Encarta. Mas não é necessário que tudo seja software, mas que o software esteja ali para apoiar o fim do projeto, apoiar o objetivo do projeto. E essa é uma grande lição da Wikipedia para nós. Bom, a história continua, o autor fala bastante sobre a comunidade, sobre os desafios de se gerir uma comunidade de milhares de colaboradores, que no final, e aí sim a gente já falou aqui sobre isso, torna-se ali uma cidadela e depois uma metrópole e quase um país em que você tem que ter regras, você tem que ter códigos de conduta, tem que ter, e o autor fala sobre isso, né? Sobre a criação, por exemplo, de conselhos e arbitrais para disputas entre membros da comunidade, membros problemáticos, enfim, vários problemas legais jurídicos que a gestão de uma grande comunidade leva bastante
da história do Wikipedia tem a ver com isso. Por quê? Porque é um projeto que ele é resultado da força da comunidade, da força desses voluntários. E no fim, sobre a importância dessa abordagem aberta primeiro, para a criação de inovações. Ele fala lá sobre a iniciativa, por exemplo, de um jovem americano que começou a inserir os mapas das cidades e dos estados na Wikipedia americana, e depois decidiu, vou fazer pro país inteiro. E daí depois isso virou um pequeno programinha de software em que isso foi feito pro mundo inteiro. Então, por ser aberto à inovação, também é aberta. Então, o projeto está aberto para a inovação. E por fim, todo esse conglomerado de voluntários com uma gestão focada em comunidade, tendo sim uma liderança, uma visão bem definida, regras definidas, mas não se impondo perante a comunidade ou impondo sua visão perante a comunidade, mas sim caminhando juntos para um bem maior, conseguiu criar algo que hoje reúne ali um conhecimento que é tão bom quanto as antigas enciclopédias, né? O autor se refere a pesquisas ou análises feitas por alguns órgãos, comparando a Wikipedia com enciclopédias atuais e mostrando que a taxa de erro em ambas é a mesma. Então, a qualidade da Wikipedia é a mesma de uma grande enciclopédia, a única diferença sendo que ela é feita por voluntários. Enfim, esse é um projeto de muito sucesso e reúne, assim, características muito interessantes. Mostra que não é fácil fazer a gestão de uma comunidade de voluntários, uma comunidade extensa de voluntários. Fala sobre levantamento de recursos, enfim, sobre vários aspectos. Não sei, hoje não está claro para mim se o modelo de negócios tem que ser, tal como a Wikipedia, uma ONG, o modelo nosso aqui na RUC. Acredito que não. Acredito que algo mais próximo da comparação do GitHub é viável. Então a gente fazer alguma coisa, a coisa main ali, o principal, ser totalmente gratuito. A gente ter sim algumas coisas, principalmente voltadas a serviço, que possam ser pagas por empresas ou por pessoas que queiram aquele algo a mais. Mas é um projeto de super sucesso, tem essas características, principalmente da informação livre. Esse é o principal que eu hoje, em 2022, defendo, que tem a ver com ethos hacker, fala bastante no livro sobre isso, mas enfim, sobre a internet lá do comecinho, e que agora a galera da Web 3.0 tá tentando resgatar, que é acessibilidade, né? A gente conseguir compartilhar o pensamento humano, compartilhar o conhecimento humano, porque isso vai fazer, e daí sim, muito de acordo com o nosso propósito, nossa visão aqui na RUC Captain, com que qualquer ser humano na face da Terra consiga criar soluções muito legais que vão ajudar qualquer ser humano na face da Terra. Então, sim, a gente tem que achar os economics, a economia que vai funcionar por trás disso. Acreditamos no capitalismo ou nas versões econômicas que vão surgir a partir dele, mas a gente acredita que o conhecimento humano tem que ser compartilhado, que isso só vai trazer mais benefícios à nossa espécie. Beleza? Espero que vocês tenham gostado de mais esse podcast. Curtam esse vídeo aí, se inscrevam no canal e tamo junto, vamos pra próxima.